Fechando. Tá sem áudio, Larissa. Tá. Obrigada. Agora. Olá, boa tarde a todas e todos. Vamos dar continuidade à programação do evento Novembro Negro na UFES, com o tema Vidas Negras Importam. É com imensa satisfação que daremos início à mesa intitulada Trajetórias de Sucesso na Culinária. Em nome da PROPAI, Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da UFES, gostaria de agradecer a presença de todo o público que nos assiste agora. Nessa atividade, teremos a presença do chefe Arthur Pendragon, que é formado em gastronomia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, foi participante do Mestre do Sabor neste ano, atua como chefe de cozinha e proprietário da Casa do Chefe, restaurante especializado em gastronomia brasileira, e do Buffet Pendragon. E também contaremos com a presença da chefe Nívia Rigaud, graduada em Publicidade pela Faculdade Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação e autodidata na gastronomia. Ela foi uma das 30 finalistas do MasterChef Brasil 2, exibido no ano de 2015. Atualmente, a chefe Nívia Rigaud realiza eventos sociais corporativos, presta assessoria de eventos, consultoria alimentar a restaurantes e é colunista de gastronomia na Franca Caroline. Desde já, em nome da PROPAI, agradecemos pela receptividade, disponibilidade e por terem aceitado o convite em compartilhar conosco um pouco do seu percurso ao sucesso profissional. Aproveito a oportunidade para informá-los que cada chefe terá 30 minutos de fala para suas explanações e que o público pode se sentir à vontade para interagir, deixando suas perguntas e comentários no chat. Desejo a todos nós uma tarde repleta de conhecimentos e muitas reflexões. Sejam muito bem-vindos e obrigada. Passo minha fala agora para o chefe Arthur Pendragon. Vamos dar a devida atenção. Oi, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, por poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, contando um pouquinho da minha trajetória na gastronomia, que para mim é um prazer imenso compartilhar, porque eu acredito que eu posso estar, de alguma forma, influenciando outras pessoas a persistirem, né, nos sonhos, primeiramente, e também a buscar o curso de gastronomia, né, a aprender mais. Então, eu escolhi a gastronomia há 12 anos atrás. Não foi a minha primeira opção quando eu pensei em algo profissionalmente, mas era algo que já estava latente em mim e nem eu sabia. A gente acaba tendo influências da família, dos amigos, da própria escola e busca linhas que talvez não sejam as melhores de satisfação profissional. Eu fui criado com a minha mãe no interior da Chapada Diamantina, fui criado em meio aos aromas, ao fogão de lenha, então a gastronomia, a cozinha, ela sempre se fez presente em minha vida e ela estava como coadjuvante, né? Como fazia parte, mas não era o centro das atenções. E aí, durante o período da adolescência, durante a escola, eu optei, né, por outros cursos, outras opções, mas não fiquei satisfeito com nada que eu ingressei, os outros cursos que eu ingressei. Durante esse período também, eu já tinha uma proximidade com a cozinha, comecei a buscar a minha independência financeira e comecei a buscar formas de renda. E a cozinha ela estava próxima a isso, porque foi o que me ajudou a começar a trilhar esse caminho. Eu comecei com 16 anos, fazer doces, fazer tortas em casa, tudo com o auxílio da minha mãe, que me ajudava.
e que disponibilizava tempo para me ensinar, até porque também eu mostrava muito interesse em aprender. E eu comecei esse negócio, bem pouquinho, bem devagarzinho, a vender trufas e chocolates aqui pela minha cidade. Comecei a entender também o valor do dinheiro. Eu investi no negócio, comecei a comprar materiais para me ajudar no negócio, para melhorar a forma de trabalhar. E isso foi ficando mais latente e o desejo pela gastronomia foi surgindo. Falo que não foi uma escolha... Foi uma escolha, assim, engraçada. Meu pai, ele é da área de geologia e ele trabalha já numa empresa há muitos anos e me induziu a fazer o curso e criar carreira nessa empresa que ele já trabalha. E na minha inscrição do vestibular, embaixo de geologia, tinha... Quer dizer, em cima de geologia tinha gastronomia. E aí foi quando eu acho que foi a chave virou e eu falei, eu posso tentar esse curso aqui porque é algo que eu me identifico, é uma coisa que está na minha vida desde pequeno. E eu me inscrevi, não fiz a inscrição para geologia, fiz para gastronomia, contrariei um pouco os meus pais e tive mérito, passei, fui morar em Salvador, comecei a cursar, tive a oportunidade de continuar na área de confeitaria, trabalhei 2 anos e meio numa empresa especializada em doces finos, que é onde eu tenho muita bagagem nessa área de confeitaria. E em 2014, próximo a finalizar o meu curso, eu resolvi abandonar essa empresa e voltar a criar um negócio para mim. Foi quando surgiu a oportunidade do Chefe em Casa, que era... Eu vi, né? Eu tenho essa... Acho que é algo intrínseco. Eu gosto muito de me colocar no lugar das outras pessoas. E eu vi uma necessidade entre os meus amigos que não sabiam cozinhar e que moravam fora devido à faculdade, que eles tinham muita dificuldade durante a semana em se alimentar. E aí surgiu essa ideia do chefe ir até a casa deles, preparar congelado, preparar comidas, e começou desse jeito. Os finais de semana eu voltava para minha cidade, Feira de Santana, que fica a 90 quilômetros de Salvador, e comecei também a fazer eventos para a família, para os amigos, Dia dos Namorados, formatura. E o Buffet Pendragon, hoje, né, há 2 anos, eu mudei o nome, coloquei o meu segundo nome, Pendragon, começou a tomar forma. A gente começou a fazer mais eventos, eu comecei a pensar em profissionalizar, a investir em compras de material para poder a gente realmente viver disso, viver da empresa do Buffet Pendragon. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Sempre tive esse sonho, mas a minha veia empreendedora falava mais alto. E quando eu terminei a faculdade, como eu já estava empreendendo, sempre foi um empecilho, né? Morar fora, fazer cursos, aprender com outros chefes. E esse sonho, ele sempre existiu, mas ficou guardadinho lá. Eu botava ele para escanteio para depois. Em 2018, eu tive a oportunidade, morei 3 anos fora, em Londres, tive a oportunidade de fazer alguns cursos, conhecer outras culturas, que para a gente é muito importante, para a gente que é da área de alimentação, é extremamente importante ter esse intercâmbio nas cozinhas. E retornei. Quando eu retornei para o Brasil, eu já voltei com outro sonho, de abrir algo para mim, um restaurante. A gente, no buffet, a gente fica um pouco na zona de conforto. Acaba que os cardápios são um pouco repetitivos, as pessoas elas não querem arriscar muito, e eu deixei a minha veia de criação adormecida. E a ideia do restaurante era justamente ter esse lugar para criar com mais frequência, ouvir mais os meus clientes. E aí foi quando a Casa do Chefe, também esse título inicialmente por causa do buffet. Eu era o chefe em casa, que ia nas casas das pessoas, e quando eu decidi abrir o restaurante, eu ia abrir as minhas portas para receber. Então o nome Casa do Chefe
é por esse motivo. E tem 2 anos que a gente abriu o restaurante. Hoje a gente mudou um pouquinho a perspectiva da casa, mas tinha um layout muito voltado para a cozinha mediterrânea contemporânea. Eu sou apaixonado, né, pelaquela região. Tinha acabado de voltar também do intercâmbio, então houve muita influência. E a casa abriu com esse layout. Hoje, em 2020, a gente mudou. E muito dessa mudança foi devido à última experiência profissional que eu tive. Em 2019, eu fui convidado pela Rede Globo de televisão para participar do primeiro reality show de gastronomia da casa, segunda temporada. Inicialmente, eu não queria, porque eu me sentia um pouco inseguro, justamente por aquilo que eu falei, que eu fiquei muito tempo na zona de conforto, com a minha zona criativa adormecida. E a gente que acompanha reality show, eu, por exemplo, gosto bastante de culinária, sabe que é um ambiente totalmente diferente. A gente tem uma pressão não só da cozinha, que é um ambiente quente por natureza, mas também tem a pressão das câmeras, de você estar sendo visto, e isso me deixava muito inseguro. Mas eu tirei um tempo para poder pensar e decidi em abraçar a oportunidade, que, como diz o ditado, o raio ele não cai 2 vezes no mesmo lugar. E fui com o coração cheio de gratidão, porque eu sabia que só em estar sendo escolhido entre todos os profissionais maravilhosos que a gente tem em nosso país, já era uma grande vitória, já era um grande sonho a ser realizado. Fui um pouco ousado, ouvi isso nos bastidores, entre os colegas e entre os meus próprios clientes com a escolha do meu prato. Eles pediram um prato autoral, e aí eu acho que é onde a minha criatividade ela consegue fluir assim, com muita leveza e, ao mesmo tempo, ousadia. Imprimir a minha identidade na cozinha. Eu gosto daquela comida afetiva, que vai te trazer memória, que vai te lembrar de onde você veio, que é muito rica em sabor e que, em primeiro lugar, vai valorizar quem você é, os produtores locais e a sua identidade, como eu falei anteriormente. Escolhi uma maniçoba, que aqui para a gente, no recôncavo da Bahia, é muito forte, apesar de ser um prato tipicamente paraense, mas a gente tem essa influência em Feira de Santana. Falo novamente, como eu falei no programa, Feira de Santana é um entrocamento rodoviário brasileiro, então a gente tem influências aqui de todo o país, a gente recebe essas pessoas e essas pessoas também ficaram na nossa cidade, ajudaram a criar a cultura do lugar. Então a gente tem essa influência geral da cozinha brasileira. A Bahia, gente, ela não é só Dendê, era isso também que eu queria mostrar para todo o país. E criei o prato chamado Bahia, que eu intitulei Bahia, onde nada mais era do que um ravioli de maniçoba, com molho de moqueca de banana da terra e uma vinagrete de cebola roxa. E aí, nesse prato, eu consigo trazer um pouquinho dos 4 biomas principais daqui da nossa Bahia, que é a Chapada, o Sertão, o Recôncavo e o Litoral. Fui para as gravações, apresentei o meu prato, fui aprovado, já tinha minha escolha, muito voltada para a identidade e o perfil da minha cozinha. Escolhi a Kátia Barbosa, uma grande cozinheira também que começou sem escolher, mas a profissão escolhendo ela. Quem conhece a história sabe. E a gente teve uma troca muito bacana. Realmente foi uma grande mãe. E a experiência, todos os dias que eu entrava naquele estúdio, era um desafio enorme, porque eu estava brigando não com os meus colegas cozinheiros que estavam apresentando o trabalho, mas sim comigo mesmo. Com o Arthur, que precisava criar, com o Arthur, que precisava pensar rápido, com o Arthur, que precisava controlar as emoções, o nervosismo, com o Arthur, que precisava mostrar quem ele é na cozinha.
E eu acredito, né, pelos frutos que eu tenho colhido depois da participação do programa, que eu consegui mostrar isso, eu consegui influenciar pessoas. E para a gente, né, entrando um pouco no título da nossa discussão, para nós que somos negros, isso é muito importante, né? Mostrar o nosso papel, quem nós somos na TV, é fundamental, porque quando a gente entra na televisão, a gente atinge muitas pessoas. A acessibilidade na televisão, para poder a gente levantar bandeiras, é importante, porque a gente consegue atingir pessoas que talvez a gente, na nossa bolha, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, a gente não consiga atingir, porque é menor. E a TV, ela te dá essa visibilidade. Se você tem uma trajetória bacana, que vai ajudar a mostrar que ser negro é ser uma pessoa inferior, ser uma pessoa menor, pode mudar as histórias de outras pessoas, busque, lute e mostre a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro papel como cidadão negro para influenciar outras pessoas. Então, eu costumava brincar com o Moa, né? A gente estava entre 18. Moa é o Moacir, é o outro chefe negro que tinha no programa. Estávamos em 18, mas na representatividade negra só éramos eu e ele. E ele também era baiano. E eu costumava falar com ele que a gente tinha que contar a nossa história com muita alegria, com muita gratidão e muita garra, e influenciar o máximo de pessoas possíveis, porque a gente tinha ganhado essa oportunidade, né, de levar essa história de superação que várias pessoas, tem muitas pessoas, muitos negros que têm esse tipo de história, mas que não têm voz. E já que a gente estava tendo aquela oportunidade, a gente tinha que colocar em evidência, realmente. Então, eu não sei se eu vou gastar meus 30 minutos, mas vou abrir também para as perguntas. Mas a minha história, ela é grande, mas resumidamente, é mais ou menos isso que eu estou contando para vocês. Profissionalmente, é isso que eu vivi. E eu quero viver ainda muito mais. Costumo repetir que o prêmio do Mestre do Sabor era muito bom, afinal eram 250 mil reais, mas eu ganhei outros prêmios. Ganhei amigos, ganhei experiência, ganhei voltar a acreditar em mim mesmo como profissional. Eu amadureci pessoalmente e profissionalmente, e eu acho que isso foi algo assim mais importante. Eu não sei se tem pergunta, se alguém quer perguntar algo. Não sei quem vai mediar também essas perguntas. Muito obrigada, Arthur. Agradecemos muito a sua fala, foi muito importante. Nos possibilitou conhecer a sua história e os passos dados durante sua carreira profissional. Incentivamos mais uma vez ao público a fazer suas perguntas e considerações no chat. Ao final, teremos um espaço específico para perguntas e comentários. Agora, passaremos para a chefe Nive Rigon. Ouçamos com atenção. Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Quero agradecer imensamente por esse espaço, que é muito importante. Antes de começar a minha fala, quero dizer que eu tenho extrema admiração pelo chefe Arthur. A história dele é uma história muito bonita, né? Estava aqui prestando atenção. Eu já sabia da história dele, porque eu já conhecia o trabalho dele muito antes do programa. Inclusive, vou falar desse trabalho de
de chefe em casa, né, que ele citou ali. E, inclusive, foi assim que eu acabei conhecendo o trabalho dele, porque eu sou de Salvador, Bahia, sou formada em propaganda e marketing, só que a vida acabou me mostrando, né, aí nos caminhos da vida, eu acabei descobrindo que, na realidade, a minha paixão mesmo é a gastronomia. Mais à frente eu vou explicar como foi que eu acabei conhecendo o trabalho do chefe Arthur. Que aconteceu lá atrás, quando eu morava em Salvador, até os meus 25 anos eu morei em Salvador, e eu estudei propaganda e marketing, estava achando que essa era a minha paixão, que era isso que eu queria para o resto da minha vida, e depois de me formar, eu comecei a procurar emprego na área. E estava muito difícil de conseguir emprego na área. Então, eu acabei trabalhando em outras áreas. Então, nota-se desde aquele momento que eu realmente estava ainda me encontrando, tentando entender qual era a minha veia ali, o que é que eu queria fazer da minha vida profissional. Até que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio cultural na Alemanha. E eu pensei e falei, bom, eu ainda não iniciei, né, uma carreira em nenhuma empresa, nem nada assim. Eu acho que é válida, né, como o Arthur falou, toda experiência fora é válida, principalmente quando você já está com a ideia da sua profissão formada, você já sabe o que você quer, e aí você vai lá com uma ótica já, né, dentro daquilo que você busca. Não foi o caso na época, eu estava ainda buscando, mas foi muito importante, porque o que é que aconteceu? Fui para a Alemanha, a princípio era para passar 6 meses ali, conhecendo, estudando, né? E no final das contas eu acabei ficando 2 anos, né? E foram 2 anos extremamente importantes para a minha vida pessoal, para o meu crescimento pessoal, profissional e tudo. Por quê? Porque até então eu não cozinhava. Comecei a cozinhar muito tarde. Imagina só, 25 anos de idade e eu não cozinhava. E quando chego lá, né, um país de primeiro mundo, onde as pessoas são extremamente independentes, né, lá cada um preparava a sua própria comida. E aí eu me vi na situação em que ou eu preparava a minha própria comida, ou viveria de fast food, viveria de comida de mercado, né? Comida pronta. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a cozinhar. Tão difícil não deve ser, né? Aí comecei um arrozinho ali, mal feito, uma massa que ficou mole demais, e aí eu fui me desafiando. Eu falei, não, agora é uma questão de honra. Não é possível que eu não vou conseguir fazer um prato de comida bem feito. E eu fui insistindo, e eu fui pegando gosto. E aí a primeira que saiu boa, eu já quis convidar pessoas para provarem e tal. E aí eu fui me empolgando, misturando os temperos e entendendo que era uma alquimia. E cozinhar é uma delícia. Por que eu fiquei tanto tempo sem cozinhar, gente? Não é possível. Eu estou adorando cozinhar. E aí, quando eu percebi que eu estava adorando e que era gostoso, aquela coisa de se eu misturar isso aqui com isso aqui, o que vai dar? E aí eu resolvi fazer uma comida da minha terra. Eu resolvi, na Alemanha, fazer uma moqueca de peixe. E hoje você encontra, né, todos os ingredientes fora do país. Na casa africana achei o dendê, achei um leite de coco de lata e por aí vai. E consegui fazer uma moqueca de peixe. E aí eu falei assim, bom, a moqueca de peixe ficou boa. Agora eu vou convidar os comensais e vou chamar todos os amigos que eu conheci aqui, vou fazer uma bela mesa e vou convidá-los a provar uma comida da minha cidade, né? Da minha terra. E assim eu fiz. Coloquei 2 travessas enormes no centro da mesa, com moqueca, aquela comida colorida, bonita, né? Arroz, farofa, coloquei tudo, pimenta, fiz uma pimenta bem saborosa e convidei os meus amigos alemães. A hora que eles chegaram, eles ficaram impressionados. Mas que é isso? Comida amarela? É curry? O que é isso? Eu falei, não, é dendê. Provem e me digam o que vocês acham. Eles sentaram, comeram, se lambuzaram e já queriam marcar de novo um segundo encontro com uma outra comida. E aí aconteceu o segundo encontro, aconteceu o terceiro encontro. Quando eu me dei conta, eu estava promovendo almoços e jantares lá na Alemanha
para grupos de 10, 15 pessoas, né? Eu desenvolvi um senso de logística, quantidade de ingrediente para tantas quantidade de pessoas, que eu não sei como foi que eu desenvolvi. Eu acho que a cozinha, quando ela é instintiva, quando ela está na nossa veia, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, por mais que eu buscasse tutoriais, eu estudasse, eu fosse atrás, aquela coisa da magia, de deixar a comida mais gostosa, de colocar um pouco mais de pimenta, porque eu acho que vai dar certo, isso daí eu percebia que isso vinha de dentro de mim, que isso vinha do meu DNA. Eu acho que da minha avó, que cozinhava muito bem, Deus a tenha. E quando eu percebi que os meus olhos brilhavam, toda vez que eu ia para a cozinha fazer um preparo, toda vez que a gente se reunia para poder cozinhar, eu entendi que ali existia um caminho que talvez eu fosse traçar ao voltar para o Brasil. Isso ficava na minha cabeça, né? Como é que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil? Eu vou procurar a área de marketing, que é a minha área, ou será que eu vou entrar de vez na gastronomia? E se eu começar e fizer a faculdade tudo de novo, começar, né, do zero, vamos lá, entrar na faculdade de gastronomia, será? Voltei para o Brasil e resolvi vir morar em São Paulo. Afinal de contas, a gente sabe que, né, é a cidade das grandes oportunidades e tudo mais. Então, eu vou cair ali em São Paulo porque ali eu vou tentar encontrar uma oportunidade. Só que ao chegar em São Paulo, eu busquei a publicidade. Eu busquei agências de propaganda para trabalhar. E, de fato, comecei a trabalhar em uma agência que me deu essa oportunidade, embora eu estivesse há 2 anos longe do mercado de trabalho, até um pouco mais, mas ela me deu a oportunidade. Só que o que eu percebi, começou muito bem, aquela coisa, vou ganhar experiência, e acho que isso vou deixar a cozinha para ser algo alternativo na minha vida, para ser algo que eu vou fazer final de semana, para ser uma diversão na minha vida, um hobby. Eu acho que é melhor. Era o meu pensamento naquela época. E aí, trabalhando em agência de propaganda, eu percebi, gente, nitidamente, eu percebi na minha pele, e quando a gente fala vidas negras importam, eu acho que é importante eu falar isso, é até um desabafo que eu faço quando eu trago esse assunto. Eu percebi um preconceito enraizado, assim, absurdo na empresa que eu trabalhava. Os meus colegas de trabalho me discriminavam. Então, eu não tinha experiência, eu negra, nordestina, tá? E completamente vulnerável, precisando do trabalho, precisando estar empregada, totalmente disponível. E isso não foi visto com bons olhos aqui. Pelo contrário, eles viram a oportunidade de me explorar, a oportunidade de me discriminar, de me diminuir. E eu percebia isso diariamente, nas entrelinhas, nas piadinhas. E eu não queria me deixar bater por conta disso. Eu não queria baixar a cabeça para isso. Afinal de contas, eu saí da minha cidade, onde eu tinha ali a casa dos meus pais, um conforto, uma segurança, vim encarar São Paulo sozinha, né? Assim, caí de paraquedas em São Paulo, sozinha, para tentar a vida. E eu não queria, de jeito nenhum, que aquelas pessoas me desanimassem. Eu queria, pelo contrário, ganhar forças a partir dali e continuar na luta e ver o que ia ser da minha vida profissional. Agora, se tivesse que voltar para casa, voltar para Salvador, porque São Paulo não deu certo, eu ia voltar. Mas ainda estava muito cedo. Eu queria insistir mais. Só que quando a gente sofre preconceito, né, diário, quando a gente percebe a discriminação na pele diariamente, é inevitável que a gente acabe se desgastando um pouco. E eu não sei se teve influência disso, se também era porque propaganda e marketing talvez não seja exatamente a minha paixão, mas eu fui me desestimulando. Eu fui perdendo aquela animação, aquele calor, aquela coisa pela profissão e fui desanimando. E nos finais de semana, eu sempre encontrava os meus amigos, a gente fazia mesas, comidas deliciosas, fazia muita comida baiana, tenho muito amigo baiano aqui em São Paulo. E esses amigos começaram a falar para mim, Nívia, eu não consigo ver motivação em você na propaganda. Seu negócio é cozinha. O que você está fazendo na agência? Sai daí, vem embora. Seu negócio é cozinha. Vamos te ajudar. Vamos lá. Pede demissão. Tal. Gente, não é assim que funciona. Calma, eu não posso fazer isso. Uma coisa de cada vez. A verdade é que eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa anônima.
não sou conhecida. Eu era uma pessoa, enfim, nordestina, que já tinha que encarar várias barreiras do preconceito, que aqui em São Paulo é demais, entendeu? É um absurdo. Então, eu tinha muito medo do que eu ia encarar quando eu fosse buscar a gastronomia. Só que aí, uma amiga minha falou assim para mim, Nívia, você tem que parar de medo. Eu vou te inscrever num programa de televisão, vou te inscrever no MasterChef Brasil. Eu falei, que é isso? Pelo amor de Deus, não existe. Esses programas tem que ter um pistolão e tal. Ela, não, eu vou te inscrever. Ela me inscreveu e, para minha surpresa, a Band entrou em contato comigo. E quando entrou em contato comigo, nós éramos 300 mil. Foram 300 mil inscritos. E aí eu falei assim, entrou em contato comigo, mas eu não vou passar da primeira fase. Só que aí eu passei na primeira fase, passei na segunda, na terceira. Quando eu fui ver, a coisa foi afunilando. E quando eu me dei conta, eu estava entre os 30 finalistas. Nossa, mas ainda são 30. Gente, mas começou com 300 mil, eu não tinha a menor expectativa, eu era amadora, então aquilo para mim já tinha sido a vitória. Já tinha sido a vitória. Eu estava na televisão, eu estava na Band, era uma vitrine maravilhosa, era tudo que eu precisava para entrar de vez na gastronomia. Porque se eu não entrasse naquele momento, era melhor desistir, porque aquilo era a oportunidade, aquela era a oportunidade da minha vida. E eu tinha que tomar coragem e dizer, agora eu entro na gastronomia. E eu deixo para trás, entendeu? Essa vida que eu estou levando, que não é uma vida feliz, de ir todo dia para uma empresa, onde ali eu sinto a discriminação, eu sinto a diferenciação das pessoas no tratamento. Diariamente eu não estou feliz aqui. É a gastronomia que me faz brilhar os olhos. E é agora que eu vou encarar essa profissão, porque com a participação no MasterChef, embora não tenha avançado tanto nas etapas, eu já tinha ali uma visibilidade. E assim foi feito. O programa acabou, eu fui eliminada em uma determinada etapa, o nervosismo toma conta da gente, a insegurança. Lembrem-se, eu estava em São Paulo sozinha, eu tinha os meus amigos, estava todo mundo trabalhando. Eu brinco contando que nas etapas do programa, tem algumas etapas que você pode levar pessoas, né? Você pode levar familiar, amigos, para poder te receber quando você sai. E quando eu ganhei o avental do MasterChef, né, que foi uma etapa determinante assim, eu não tinha ninguém me esperando lá fora. E a hora que eu saí com o meu avental, não tinha ninguém, eu estava sozinha. E naquele momento eu falei assim, caramba, eu tô realmente nessa sozinha. É claro que eu tenho minha família inteira torcendo por mim na Bahia, eu tenho os meus amigos que estão aqui, todos trabalhando, cuidando das suas vidas, mas nessa trajetória aqui depende totalmente de mim, dos meus esforços, da minha vontade. E eu quero muito, eu quero muito. Então, o que é que eu fiz? O programa acabou, eu confeccionei, mandei fazer cartão de visita, fiz a minha página no Facebook, fiz minha página profissional no Instagram e comecei a divulgar o meu trabalho como personal chef. E comecei fazendo o chefe em casa. É aí que entra o momento em que eu conheci o trabalho do Arthur, porque eu comecei a pesquisar. Então, aqui em São Paulo, eu me considero uma das percussoras, porque na época que eu iniciei esse trabalho de personal chef, não tinham muitos, eu não tinha referências. Tinha 2, 3 personal chefs que eu seguia, e aí eu pesquisei por chefe em casa, encontrei a página do Arthur, comecei a seguir, acompanhar o trabalho dele, que eu admiro muito, acho ele extremamente criativo, inteligente, e falei, não, esse aqui é uma referência para mim. Peguei mais umas 3, 4 referências para mim e segui. Falei, agora eu vou começar a vender o meu serviço. Aí, pasmem, a minha primeira cliente foi a minha chefe, dona lá da agência de propaganda que eu trabalhei, aquela mesma, que diversas vezes fez piada porque eu sou nordestina, fez piada porque ali era o meu primeiro emprego, e eu já tinha 20 e tantos anos, quase 30 anos, e estava no primeiro emprego na área. Fez várias piadas, mas eu tratei ela tão bem, eu tratei ela com tanto carinho, quando ela disse assim, você faria um evento na minha casa? É aniversário do meu esposo, eu quero fazer um jantar, e eu quero te dar a oportunidade de fazer o seu primeiro jantar, o seu primeiro evento. Eu abracei essa oportunidade com unhas e dentes. E eu fiz com o coração tão aberto aquele jantar, mas eu fiz com tanta vontade, porque eu vi ali a oportunidade de eu mostrar o meu trabalho e eu abri
as portas aí para ganhar novos clientes. E assim foi feito. Aquele jantar ficou maravilhoso, todo mundo elogiou. As pessoas, os convidados que estavam ali, eram 20, 25 pessoas, todos pedindo o meu cartão. A partir daquele jantar, eu comecei a fazer outros de pessoas que estavam ali, que foram indicando para outras, indicando para outras. E aí eu falo que a propaganda boca a boca é a melhor propaganda que existe. E a propaganda boca a boca se dá a partir do momento em que você faz um trabalho belo, um trabalho interessante, um trabalho bem feito, um trabalho com alma. As pessoas fazem questão de te indicar, as pessoas fazem questão de dizer para o outro, olha, eu fiz o jantar na minha casa, ela cozinhou, ela arrasou, pode chamar. Elas fazem questão. Desde que isso aconteceu até hoje, a maior parte dos meus clientes são os clientes do boca a boca, da indicação. Eu faço um trabalho no Instagram de divulgação? Faço. Eu faço um trabalho de divulgação, onde quer que eu vá, eu divulgo o meu trabalho. Mas a maioria dos meus clientes são esses de boca a boca, de indicação. E hoje eu trabalho como personal chef, fazendo eventos sociais, né? São os jantares nas casas dos meus clientes, ou também os eventos corporativos que eu faço em empresas. Eu trabalho agora na pandemia, eu tive que me reinventar um pouco, então eu dei início também a um trabalho de delivery, de refeições do dia a dia. Faço também cestas de café da manhã, happy hour, cesta personalizada. Faço trabalho de consultoria alimentar. Já fiz alguns restaurantes aqui em São Paulo, em Salvador também, né? E assessoria também de eventos infantis, que eu acabei me especializando. E a gente, na profissão de gastronomia, a gente tem um universo enorme a explorar. Isso é maravilhoso. Eu falo para todo mundo que quer entrar na gastronomia, essa turma jovem aí, eu falo essa turma jovem porque eu tenho 36 anos. E quando eu tinha 20, 21, eu tinha tantas dúvidas na minha cabeça, era tão confuso entender o que é que eu ia querer da minha vida. E se eu puder hoje falar para essas pessoas que também estão confusas, tentem seguir o coração de vocês, porque vai dar certo. Se faz com amor, funciona. Se faz com amor, funciona. Vocês vão longe, vocês vão trilhar um caminho de sucesso. Tenho certeza disso. Então, estou aqui para incentivar, para estimular e para dizer a vocês que não abaixem a cabeça em hipótese alguma. Porque a pessoa que te humilha hoje, amanhã ela pode precisar de você. Entendeu? Então, não baixe a cabeça. Eu não baixei minha cabeça por ser negra, por ser nordestina, né? Por estar aqui em São Paulo, procurando um lugar ao sol. Eu não baixei minha cabeça, eu continuei ali, ó. E eu encontrei meu lugar ao sol. E hoje eu tô aqui feliz, tô satisfeita. Eu trabalho muito, eu trabalho de noite. Tem dias que eu varo a noite trabalhando, né? Final de semana inteiro trabalhando. É muita louça para lavar quando finaliza a produção. Mas eu estou muito feliz com a minha profissão, eu gosto muito do que eu faço e eu espero que vocês encontrem a veia de vocês também e se descubram aí nessa vida, porque é uma delícia quando a gente descobre que é isso que a gente quer, tá bom? Então é isso, vou abrir também para perguntas, estou aqui à total disposição, de coração aberto para responder todos vocês. Parabenizamos a chefe Felipe Rigot pela sua bela e emocionante fala. Muitíssimo obrigada. Pedimos agora para que Arthur volte a pé. Pois vamos ter um momento que nosso público interage, os nossos convidados terão a oportunidade de responder essas perguntas. Os chefes, eles podem se sentir à vontade para responder as perguntas, inclusive aquelas que não estiverem direcionadas. Vamos lá. Primeira pergunta, da professora Rita de Cássia Breda Mascarenhas. Gostaria de saber os desafios que enfrenta para manter seu restaurante em Feira de Santana. Acho que essa é para Arthur. Arthur, por favor, liga seu microfone. Arthur, por favor, liga o microfone. Estão me ouvindo agora? Sim.
Pronto. Antes de responder a pergunta, que era isso que eu ia falar, queria agradecer a Nívia pelo carinho que ela tem por mim, pelo meu trabalho. Vou dar um puxão de orelha. Mulher, por que tu não falou comigo antes? A gente não virou amigo logo. Então, a gente fica assim, sem saber como chegar na pessoa, mas eu tô muito feliz. Não, eu sou que agora extremamente a gente tem acessível. Mesmo Que agora, bom. depois de aparecer na Globo, eu sou extremamente acessível. Que legal, que humildade, Vamos coisa lá. boa, Ainda exemplo. bem que a gente se encontrou aqui hoje. Que bom. E respondendo a pergunta, realmente existem desafios. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia. A gente tem uma população bem grande, mas que a cultura de restaurantes ainda é muito pequena. A gente tem uma cidade relativamente boêmia. As pessoas gostam muito de ir para barzinhos, happy hour, comer aquela comida mais de interior mesmo. É normal, eu entendo isso. Mas a proposta que eu tenho com a Casa do Chefe é de te proporcionar uma experiência por completo. A partir do momento que você entra naquele lugar, você vai viver a experiência do atendimento, a experiência da comida, a experiência da apresentação dos pratos, a experiência de conhecer um pouco mais sobre a gastronomia, de saber o que é a harmonização de vinho, de saber o que é a fusão desses sabores. Sou muito querido e abraçado pela minha cidade. Vejo isso de uma forma muito latente. A gente reduziu agora com a volta da casa, da pandemia, os dias de funcionamento. E a gente geralmente tem casa cheia todos os dias. Isso é muito bacana. Eu creio que eu tenho, de alguma forma, mudado um pouco o perfil da cidade, principalmente porque a gente não tinha hábito de fazer reserva para poder ir para um restaurante. E na Casa do Chefe acontece isso. Eu nunca quis um espaço grande. Eu queria um espaço realmente pequeno com que as pessoas se sentissem em casa e que eu pudesse dar a atenção que eu consigo para elas. Então, eu estou muito realizado com o trabalho que eu tenho feito, mais ainda agora porque eu tenho imprimido bastante a minha identidade na cozinha, principalmente do que eu gosto realmente de comer. Eu tenho um paladar muito simples, eu gosto de uma comida mais caseira, mais afetiva e de alguma forma requintada, que às vezes é o que as pessoas esperam de um chefe. Eu posso levar um pouquinho dessa mistura aí da comida brasileira, nordestina, simples, mas com mais instagramável. Obrigada. Vamos para outra pergunta de Valdinéia Bastos. Qual a maior dificuldade que vocês encontraram ao longo de sua trajetória e como vocês superaram? Para os dois, né? Fiquem à vontade. Primeiras damas. Então, eu encontrei várias dificuldades, como eu falei, no meu caso, porque aqui tem muito preconceito, né? Eu falo aqui, mas o preconceito, ele é enraizado, né? Ele é estrutural. Mas, sobretudo aqui em São Paulo, eu não sei o que as pessoas têm uma ideia do Sudeste que é superior ao nordestino. Não sei por que isso, assim, quem falou para eles isso. E isso eu enfrentei muita dificuldade aqui. Gente, eu enfrento todos os dias. Eu enfrento todos os dias. Eu sofro preconceito todos os dias. Então, por exemplo, eu vou lá na empresa onde eu presto, onde eu faço evento, realizo eventos, e a recepcionista me recebe assim, toca lá, fala assim, chegou a pessoa da equipe da Nívia. Tipo, eu não sou a Nívia, eu sou da equipe da Nívia. Nívia é outra pessoa. Sabe, a dona do buffet é outra pessoa, com certeza ela não veio aqui, ela não está carregando caixa, né? Essa moça deve ser da equipe. E tudo bem também, gente, de verdade, porque só eu sei da minha luta, só eu sei dos meus esforços, e as pessoas têm um preconceito que elas já nascem com ele, entendeu? Elas já entendem que o preconceito é isso, é normal, e não pode, a gente tem que quebrar isso tem que acabar. Eu não sei quando vai acabar, mas eu luto diariamente para que isso acabe. Então, eu diria, se eu for responder quais são as minhas maiores dificuldades, eu diria que realmente todas estão ali ligadas ao preconceito racial mesmo.
As minhas maiores dificuldades relacionado à minha profissão, eu não posso falar em relação à minha carreira, como eu falei, eu fui muito abraçado pela minha cidade, eu acho que talvez isso tenha me dado um destaque maior, porque como eu ascendi muito rápido, né? Eu digo porque isso tudo está acontecendo num tempo de 6 anos, né? A visibilidade que eu tenho hoje, do tempo que eu comecei profissionalmente, a visibilidade que eu tenho hoje, só se passaram 6 anos. Nessa ótica de trabalho, eu não de ser aceito, eu não tive grandes dificuldades. O preconceito comigo acontece bastante, não sei se com você, Nívia, em relação à idade. As pessoas elas desacreditam um pouco do profissional que você é por você ser muito novo, Muito. Profissionalmente e na aparência também. Muito. E a minha fala assim, em relação à dificuldade profissional hoje, como empresário, é em relação à mão de obra. Como eu falei, é uma profissão relativamente nova, no sentido das pessoas buscarem ela profissionalmente, porque a cozinha ela existe já há muito tempo, mas profissionalmente, como profissão, as pessoas buscam a gastronomia profissionalmente há muito pouco tempo. Então, como empresário, para ter pessoas que trabalhem comigo, tanto no restaurante quanto no buffet, eu sinto uma dificuldade de encontrar profissionais, né? Então, a minha dificuldade hoje no trabalho é em relação a isso. A minha ótica, a minha visão, assim, é em relação a isso aí. Obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Uma pergunta de Nami. Como é feita a compra das matérias-primas? Produtores locais são priorizados? Eu vou começar com essa pergunta. A gente prioriza, sim, os produtores locais. Para mim, é até muito fácil, porque a minha família, uma parte da minha família trabalha com essa parte de hortaliças e hortifrutis, e são produtores locais aqui da região de Feira de Santana. Então, eu conheço as fazendas de hortaliças. Para mim, é um passeio que eu amo. Eu gosto de entender os processos, de como é feito o plantio até a hora que chega no consumidor final, que somos nós. Por ter muito também essa questão da identidade da minha família, de ser do interior da Chapada Diamantina, eu procuro trazer produtos de lá, mel, cachaça, alguns legumes também, eu procuro trazer para poder incluir nas minhas criações, nos meus cardápios, nos meus pratos. Tento fugir dessa parte de compras, quer dizer, tentam me tirar dessa parte de compras, porque dizem que o pessoal da gerência diz que prefere que eu fique mais na parte criativa do que gaste energia indo fazer compras e tudo mais. Mas eu gosto bastante, eu acho que a gente que vai preparar o prato a gente precisa escolher o produto. É muito... essa relação tem que ser muito próxima. E é isso. O máximo que eu posso, que a minha agenda deixa, eu estou sempre fazendo as compras, escolhendo os ingredientes, analisando assim de onde eu posso trazer, experimentando os produtos e valorizando sim os produtores locais. Até porque tem uma qualidade muito maior, porque a atenção que é colocada é maior. Né? Quando você tem um produto que é feito em longa escala, que não tem a atenção de um produto local, a qualidade dele vai ser inferior, não tem para onde correr. Eu concordo plenamente com o Arthur, plenamente. Tem que valorizar, sim, os produtores locais sempre que eu posso. É ali que eu busco. Eu gosto muito dessa coisa também do contato com o alimento. Eu mesma ir lá, pegar, escolher, né, selecionar. É uma delícia essa parte também. E só para complementar a fala de Nívia,
quando a gente entra em contato com o produtor local, a gente não ganha só o produto, mas a gente ganha a história do produto, a história de quem está por trás, de quem está produzindo. E isso faz parte do nosso processo criativo do prato, do processo criativo de quem nós somos como cozinheiros. Então, conversar, entender a história e o porquê que aquele produto existe é extremamente importante para a gastronomia. Além disso, aqui no Brasil hoje valoriza-se bastante o material, né, o material do Brasil, artesanal, né, feito aqui. Antigamente não, a gente valorizava muitas coisas de fora. Então, passou a ter esse valor, isso é muito importante. E o artesanal associa-se até um pouco ao sofisticado. Hoje, quando você vai dar nome a um prato, quando você traz ingredientes artesanais, né, você eleva bastante a qualidade do prato. Complementando de novo, a gente vai falando e vai voltando as situações, né? Quando a gente teve a primeira reunião com o pessoal da Globo, para eles apresentarem o projeto, uma das coisas que me deixou muito feliz, né, que é o perfil do Mestre do Sabor, é que eles realmente buscam valorização da cozinha brasileira. O diretor falou para a gente, olha, quem vem buscar aqui ingredientes de fora do país, coisas mirabolantes, vocês não vão encontrar no supermercado. A gente tinha acesso livre ao supermercado, então vocês não vão encontrar. Tentem trabalhar com os ingredientes locais do nosso país. E nós, né, isso é uma herança até da discussão que é a principal, nós por ter sido colonizados, a gente tem tendência de querer valorizar tudo que é de fora, né? A gente acha que o melhor é o que vem da Europa, é o que vem dos Estados Unidos, e assim, eu amo viajar e eu viajei muito pouco, mas o pouco que eu já viajei não tem comida igual a nossa, não existe a variedade de ingredientes, a variedade de produtos, não existe. Você chega, você se encanta no primeiro momento, tem muita coisa boa. Na realidade, os produtos lá também são muito bons. Eu acho que o Brasil... Eu costumo brincar que tudo que o Brasil exporta, o que é lixo fica para a gente. E o que é de perfeito vai para eles. Porque você vai no supermercado, tem uma manga lá que não tem um arranhão. Você tem você tem os produtos maravilhosos. Mas enjoa. Depois da primeira semana, é a mesma comida. E no Brasil, não. A gente pode comer a vida toda coisas diferentes, porque a gente tem uma variedade imensa de produtos diferentes. E isso, para nós profissionais da gastronomia, é muito bom. Então, a gente realmente tem que começar a valorizar mais e mais os nossos produtos. Isso mesmo. Exato, muito obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta. Como foi a experiência de participar em um programa de TV? Como foi a experiência? A experiência é muito boa, como eu falei. Não fiquei ali no destaque, né? Não apareci na vinheta do programa. Imagino para o Arthur como deve ter sido, porque realmente a visibilidade é gigantesca. Mas o pouco que eu apareci ali na edição, para mim já foi assim, as pessoas começam a falar com você, pessoas que você não conhece, você sai do anonimato, você começa a ficar conhecido. Então, por exemplo, na época subiram a hashtag de Salvador, porque eu era a única competidora de Salvador, então eu percebi minha cidade estava toda torcendo por mim, e gente que eu não conhecia. Então, assim, a adrenalina é um negócio, assim, sem comentários, é muito louco. Você dorme, oculta, no dia seguinte, você apareceu na televisão, todo mundo te conhece. Então, é uma sensação, não dá para explicar. Para mim, como eu falei anteriormente, nunca foi um sonho, eu nunca busquei participar de reality, mas foi uma realização profissional para mim, e eu realizei um dos meus sonhos no Mestre do Sabor. Eu tinha muita vontade de cozinhar e aprender com outros profissionais, porque como eu formei
e empreendi, eu não tive essa oportunidade. Eu trabalhava sozinho, né? E ter esse contato hoje com os meninos, para mim, é incrível. Realmente é uma visibilidade fora do normal. Eu não estava preparado para isso. Não tenho perfil também, por mais que as pessoas achem, eu não tenho perfil da exposição que a internet exige, certo? Foi ótimo, porque abriu um leque diferente para trabalho. Eu hoje tenho alguns trabalhos relacionados à publicidade. Eu tenho uma visibilidade maior, inclusive eu estou com um projeto em São Paulo, virei chefe executivo de um restaurante em São Paulo. É um projeto novo que a gente ainda está caminhando juntos. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque realmente foi uma oportunidade muito boa profissionalmente e pessoalmente, porque eu hoje acredito mais no Arthur cozinheiro, no Arthur chefe de cozinha. E é isso aí. Eu costumo falar agora que eu participo de qualquer reality show. Fazenda, de férias com o ex, minha namorada que não escute. A gente toma gosto. É verdade. Ai, então vamos lá. Eles estão sendo muito parabenizados no chat. As pessoas estão dizendo que a cozinha internacional através da gastronomia, que lindo. Falando sobre as histórias inspiradoras e que encorajam. E também as intérpretes de Libras estão muito parabenizadas. Estão muito bem, estão sendo parabenizadas no chat. Ainda sobre reality show, temos uma pergunta que diz assim: vocês acreditam que os reality shows na TV aberta colaboram para que as pessoas comuns sintam-se mais confortáveis para cozinhar? Eu posso falar? Pode. Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, muitas expressões que a gente usa na cozinha se popularizaram, né? Eu acho muito legal isso. A redução do balsâmico. Outro dia ninguém sabia o que era isso. O que é Hoje as pessoas já sabem, já entendem assim um pouco mais. A musseline já sabe o que é. E antes era um negócio mais meio que uma linguagem, até um dialeto da gente mesmo, da cozinha. Há controvérsias. É? Quando eu peço um pão duro, às vezes eu recebo um pão dormido ainda, viu? Isso é verdade. Não, mas eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis, sim. Eu acredito que sim. Essa questão até que eu falei anteriormente, dos ingredientes serem mais brasileiros, era um tópico de como os espectadores eles poderiam reproduzir as receitas. Se eu tenho uma edição que mostra que o ingrediente que eu tenho em casa eles estão usando lá para criar um prato de chefe, eu também posso reproduzir. Então, eu recebi muita foto das pessoas reproduzindo os meus pratos. O Mestre do Sabor, a gente deixava todas as receitas no site, então eles tinham acesso. Então, quando eles já vinham para a gente, eles já estavam com a preparação pronta, só para poder falar, eu também consegui. E isso é muito gratificante. Mostra também para os telespectadores o valor do cozinheiro, né? Não é só ligar o fogo e jogar tudo dentro. O prato ele é pensado, os sabores eles são harmonizados. A gente precisa ter uma visão estética legal para poder você comer primeiro com os olhos. Afinal, esse ditado é extremamente conhecido, que primeiro a gente come com os olhos. Então, tudo isso faz parte. É como se fosse uma dança que, para acontecer, precisa ter a música e precisa ter o dançarino, né? Eu falo muito isso também, Arthur, que eu acho que é uma coreografia perfeita, né? O processo ali criativo, desde o pré-preparo até a finalizaçãozinha, cada detalhe. E vocês, no Mestre do Sabor, uma coisa que vocês mostraram muito, que eu acho muito legal, você, principalmente, o Moacir, é que com ingredientes extremamente simples é possível fazer uma comida incrível. Isso daí não tem preço. Ensinar isso.
Ótimo. Vamos para mais uma pergunta. O racismo é evidente no mundo da alta gastronomia? Eu acho que o racismo é evidente, sim. E o Arthur até falou uma questão da idade também. Eu também passo por isso. Já aconteceu de eu chegar no evento e a pessoa olhar para mim e falar assim: é você que vai fazer? Ou então, foi você que fez essa comida toda, menina? Que isso? Foi você que fez? É você? E principalmente que eu tenho um cara de mais nova do que eu sou. Acho que a melanina ajuda, né? Então, tem essa questão também da idade, da pessoa não acreditar que você tem o potencial para produzir aquilo, para entregar aquilo, né? Porque a pessoa associa a sua cara de pouca idade a pouca experiência, faz uma associação, né? E não se sente muito segura. Mas eu acho que idade, questão de preconceito também acontece bastante, mas a gente tem que ter uma coisa que eu falo muito, a gente tem que ter postura, né? Não pode baixar a cabeça, a gente tem que mostrar que tem educação doméstica, educação acadêmica, então a gente tem que saber se portar em todo lugar que a gente entra, entrar com muita humildade, mas não baixar a cabeça. Por exemplo, eu já trabalhei em algumas cozinhas, e de temporadas, principalmente. Eu adoro trabalhar de temporadas, eu sou meio nômade nessas coisas. Então, fiz uma temporada em Trancoso, fiz uma temporada no Rio de Janeiro nas Olimpíadas, eu vou saindo. Então, essa época que eu fazia muito isso, eu entrava nas cozinhas, ali já tem um chefe, ali já existe uma equipe. Tem que entrar com humildade, entendeu? Eu tô entrando na cozinha do outro. Então, tem que entrar, tem que perguntar como funciona, né? Tem que ter essa coisa da troca com muita simplicidade. Uma coisa que eu percebi no chefe Rodrigo Oliveira, dono do Mocotó aqui em São Paulo, ele é uma humildade que é uma coisa linda de se ver. Eu trabalhei nas Olimpíadas no Gran Mercury, nas Olimpíadas Rio 2016. E eu tive a oportunidade de trabalhar ali com ele numa troca, né? Eu auxiliei ele durante alguns dias. E a humildade dele foi uma coisa que deixou um exemplo para mim, assim. Eu falei, eu quero ser essa chefe, com essa postura exemplar dele. Então, isso para mim, isso eu acho que todo mundo tem que colocar isso na cabeça. Você vai ser chefe de cozinha, é um cargo bacana, mas nunca perca a humildade. Olha, eu acho que é meio difícil você ouvir de um negro que ele nunca sofreu preconceito. Então, é natural, infelizmente, mas acontece. Que eu, Arthur, como pessoa, gosto de deixar bem claro é que eu sei quem eu sou e eu sei a minha identidade. E eu não vou deixar um olhar, eu não vou deixar uma fala me diminuir, certo? Mas vou mostrar com o meu trabalho e com a seriedade com que eu encaro os meus desafios, que a cor da minha pele é irrelevante. O que eu entrego é a mesma coisa que o branco entrega. Em relação à gastronomia, a gastronomia, culturalmente, o berço da gastronomia é francesa, certo? E acho que é meio difícil encontrar um francês negro. Então, quando você personifica, quando você fala chefe de cozinha, eu acho que as pessoas esperam um francês loiro, alto e muito bonito. Então, quando às vezes sai de dentro, adorei a comida tá maravilhosa, né? E aí, eu quero conhecer o chefe. E quando esse chefe desce ou ele sai da cozinha e ele não é nem loiro, nem alto e nem branco, talvez para algumas pessoas possa causar uma estranheza. E isso é normal. Aí é onde entra a seriedade e a identidade de quem você é, para você ir até a mesa, cumprimentar aquela pessoa, falar do seu trabalho e agradecer pelo que ela achou. Então, repito novamente, é você saber quem você é para você entender até que ponto a fala ou o olhar pode te atingir. Pronto. Vamos passar para mais uma pergunta.
Quantas professoras e professores negros vocês tiveram? Com relação aos cursos de gastronomia, a universidade que Arthur cursou? Olha, eu de fato eu tive poucos, e uma coisa que eu falo também, eu fui durante a minha vida acadêmica, meus pais sempre se esforçaram muito para me manter em escolas particulares, mas foi com muito esforço. E eu sempre era minoria na turma, sempre era uma, duas negras, eu era uma das únicas. E professores também, não tenho lembranças de muitos professores negros, poucos. Então, isso ainda precisa mudar muito na nossa realidade. No meu caso, eu sempre tive grandes referências na minha própria família. Porque, por exemplo, a minha tia, a doutora Tânia, ela foi uma das primeiras delegadas de polícia, da Polícia Civil, negras da Bahia. Ela recebe prêmio todo ano, Dia Internacional da Mulher. O meu tio também é um dos primeiros negros a entrar na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Então, assim, eu tenho as referências da minha família desde criança de me falar, não baixa a cabeça, não. Não é porque você é a única negra da turma, a única negra que vai entrar naquele ambiente, que você vai se sentir menor, você vai se sentir inferior. Você vai manter a mesma postura que todo mundo. Sua cor da pele não diz que você é menos do que ninguém. E não deixe ninguém te diminuir. Sempre escutei isso em casa, a vida toda. Então, quando eu saí de casa, que eu fui embora com 25 anos, eu fui encarando as coisas, fui encarando a vida, lembrando daquelas palavras, lembrando das minhas referências, da minha família, de tudo que eu vivi, do investimento que meus pais fizeram com muito suor para eu estudar em excelentes escolas. Então, eu consigo falar, eu consigo me defender, eu consigo entrar num discurso, eu não vou baixar minha cabeça. Então, não tem porquê. Eu acho que a nossa história diz muito, né, sobre a gente, assim, encoraja muito a gente. Então, não tem que baixar a cabeça, não. Assim como Nívia, meus pais também se esforçaram muito para poder me manter em escolas particulares. Tive poucos professores negros durante esse período, mas na faculdade, por cursar em Salvador, que tem uma população negra muito maior, eu tive bons professores, inclusive fiquei muito feliz, porque nos últimos dias saiu uma série na Netflix que fala sobre gastronomia, e uma das referências foi esse professor. Ele passa por um bom tempo explicando, né, como a gastronomia baiana surgiu, que é o professor Wilson. Não sei se Nívia conhece, mas ele é doutor em História da Gastronomia. É um cara incrível. Eu aprendi muito com ele. E ele é escritor também. Ele tem uma carreira incrível. Eu não sei detalhar muitas coisas, mas ele é professor da UFBA. E essa questão da cor para ser professor não é bobeira, né? Na realidade. É mais porque, como a pergunta foi feita, no sentido de são poucos, né? Mesmo professor que não é a gente sabe que não é uma profissão que é valorizada em nosso país, mesmo assim são poucos professores negros, a maioria são brancos mesmo. Mas eu tenho referências incríveis de professores negros assim na minha vida, que me ensinaram muitas coisas. Ótimo. Vamos passar para outra pergunta de Valdineia, que diz assim: para vocês, o que é tendência em gastronomia atualmente? Eu acho que o Arthur falou mais cedo que ele gosta de uma gastronomia autoral. Eu acho que isso é de uma inteligência absurda, né? Quando você cria pratos, sobretudo quando você traz, a gente já falou disso hoje, um ingrediente simples, um ingrediente acessível, né? E você se utiliza desse ingrediente e faz um prato maravilhoso, faz um prato da alta gastronomia, para as pessoas começarem a entender que a alta gastronomia não trata-se de unicamente ingredientes nobres, né? De insumos nobres, caros.
Às vezes, com coisas simples, você pode fazer um belo prato, né? Com bom gosto, com finalização bacana, com detalhes. É a questão da linha criativa que ele falou mais cedo, de você sentar, estudar, planejar. Você consegue fazer uma execução belíssima. Então, eu acho que a tendência, se for falar de tendência, a tendência seria essa, né? Você começar a fazer pratos autorais e descobrir coisas incríveis através de ingredientes simples. Na Bahia tem um restaurante chamado Origem, do chefe Fabrício Lemos, que eu tenho muito respeito pela cozinha dele. É um negócio incrível. E ele traz esse lema que o Arthur falou também, que a Bahia, além do Nedê, ele apresenta pratos autorais absurdamente incríveis, assim. É um negócio absurdo você tomar um caldo de lambreta extremamente sofisticado. Você fala, o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Para mim, tendência é isso. Fabrício é fora da caixinha. Eu acho que para nós baianos é uma das maiores referências de cozinha. Tive a honra de receber ele no meu restaurante e ele adorou tudo. Isso para mim foi um prêmio incrível. Para mim, a maior referência hoje é justamente isso, é você valorizar o ingrediente local, os produtores locais, você saber quem você é na cozinha. A gente sabe que a gastronomia clássica francesa, as técnicas existem, mas a gente não precisa respirar a cozinha francesa, né? Então, a gente pega essas técnicas, que é o que a gente aprende na faculdade e a gente respeita, porque foi de onde tudo começou, e reinventa com a nossa identidade. Eu falo novamente, saber quem você é, a sua identidade, é algo crucial para você mesmo, para você se entender como pessoa. Pronto. É isso mesmo. Temos mais uma pergunta de Bárbara, que diz assim: as viagens inspiram os cardápios ou a vontade de mudar o cardápio inspiram as viagens? Boa pergunta. Acho que os dois, né, Arthur? Os dois, nossa, viajar, eu acho assim, gente, viajar é uma questão, você tem obrigação, eu acho que qualquer pessoa tem obrigação de conhecer a gastronomia local. Porque se você viaja, você vê os pontos turísticos, você escuta a música, você sai e você não aprecia a gastronomia, a viagem não está completa. Então tem que ir aos restaurantes, tem que comer a comida típica, tem que entender a história da comida. Isso é uma coisa que a primeira coisa que eu faço quando eu programo uma viagem é isso. Vamos lá, deixa eu ver quais são os restaurantes que eu quero ir, eu já traço e eu vou. Quando eu morei na Alemanha, ir lá, né, Arthur pode falar também sobre isso, é muito fácil você ir de um país para o outro, né? Pega um trem, você vai embora. Então, eu acabei viajando muito lá, fui a vários países, e cada viagem que eu fazia, e olha que eu não estou nem falando de uma época em que eu já estava na gastronomia, eu apenas estava apreciando e sentindo que era aquele o meu caminho, mas eu já ia, assim, com unhas e dentes, assim, na gastronomia local, de cada lugar que eu viajava. E às vezes eu também vejo um prato e, pô, esse prato aqui, de onde é que é? Pô, eu quero lá uma hora comer lá esse prato. Tenho vontade de ir lá, provar. E é uma delícia isso, né? Viver essas experiências. Olha, o que eu posso falar em relação a isso é que eu, particularmente, meu roteiro é de comida, aí depois eu vejo para onde é que eu tô indo. Tipo assim, eu quero comer o que agora? Quando eu for viajar, o que é que eu quero conhecer de comida? Ah, comida tal? Ah, é tal país. Ah, então eu vou para esse país aí. A gente que viaja, é impossível não sair comendo de tudo. Geralmente eu volto até mais gordinho quando eu viajo. É extremamente importante para poder a gente treinar o nosso paladar e fazer com que a nossa cabeça viaje mesmo. Porque, poxa, isso aqui vai combinar com aquele ingrediente lá do Brasil. Essa apresentação com aquele ingrediente vai ficar talvez melhor do que essa. Eu, particularmente, tenho alguns sabores que eu não gosto. É questão de paladar. Mas eu não me limito a comer nada. Chega a ser até engraçado, porque eu falo que eu não como, mas quando eu vou para algum lugar que tem muito daquilo, eu como, que parece até que eu gosto.
Mas se você não tiver esse tipo de intercâmbio, acaba que você acaba esquecendo muita coisa. Eu acho que é isso que acontece. Se limita também, né? Uma vez eu fui para Belém do Pará, porque eu sei que a gastronomia local é extremamente peculiar, os sabores são muito incríveis, né? E bacuri, tacacá, eu me acabei naquelas coisas. Eu não gostei do açaí, como eles comem, não, porque a gente toma açaí doce, né? E a única coisa que eu realmente não deu foi, mas todo o resto eu fiquei louca, trouxe para cá, congelei, fiz doce de cupuaçu depois, fiz tanta coisa. É muito gostoso. E no Brasil, nossa, tem um universo a ser explorado aqui no Brasil. Mas sabe o que talvez foi bom aí para essa experiência sua, mesmo você não gostando? É que como a gente come açaí doce, a gente acha que açaí só dá para fazer sobremesa. Né? E aí, quando a gente tem a experiência com o mesmo produto, mas com a ótica diferente, a gente... isso aqui pode ficar... Esse açaí aqui que eu como com banana doce na Bahia, em São Paulo, pode ser um molho muito bom para uma carne, entendeu? Ou com peixe, tudo delícia. Por isso que a gente tem que sair experimentando tudo, não tem jeito. Tem, gente. Tem que abrir a mente, tem que comer. A boca e a mente. Vamos lá. É ótimo. Temos mais uma pergunta, nosso tempo está chegando ao final, mas eu queria que vocês respondessem muito essa. De Manuel, que diz assim: minha irmã está começando agora no ramo e fica muito insegura. Percebi muito nela. E você, Lívia? Quais conselhos vocês dariam para quem está começando hoje? Quais são os primeiros passos? Ela está começando agora, ela vai entrar na faculdade de gastronomia, é isso? A pergunta não diz, ela fala que está começando agora. Tá bom. Bom, eu acho que estudar é super importante, tá? Quando eu falo para vocês que eu não fiz faculdade de gastronomia, por um acaso, deu certo, tá? Acabou acontecendo comigo e eu também procurei muito estudo, tá, gente? Eu faço muito curso, uma coisa que eu invisto é em cursos, porque a técnica a gente não nasce com ela. Por mais que a gente tenha uma cozinha intuitiva, né, no nosso coração, na nossa veia, as técnicas a gente precisa estudar. Então, se você tiver a oportunidade de fazer a faculdade de gastronomia, bingo, viva, faça a faculdade de gastronomia. Se dedique, estude muito e busque experiência, porque o que vai fazer a sua trajetória são as suas experiências, experiência profissional. Você precisa ganhar experiência, isso vai te deixar segura. Então, eu só fui ficar segura e a gente nunca tá. Na verdade, a vida é o tempo todo, altos e baixos, a gente passa por desafios que a gente fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Eu recebi um desafio, há 2 anos atrás, de fazer um buffet em um Réveillon famoso na Bahia, que é frequentado por grandes artistas, que é o Réveillon Mil Sorrisos, lá em Península de Maraú, para 2.000 pessoas o buffet. E quando eu recebi a proposta, eu só parei, refleti, falei, eu acho que eu vou dizer que não, porque, né, a gente tem que, de vez em quando, dar um passo para trás, assumir. Só que eu falei, gente, por que eu vou dizer que não? Eu sou ousado, viu? Para dar um passo para trás é difícil. Ainda bem que eu te conheci, viu, Arthur? Ainda bem. Aí eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou encarar esse buffet. Eu vou encarar. Eu vou chamar uma turma boa, de peso, experiente, cozinheiro de caldeirão, e a gente vai fazer esse buffet. Foi dito e certo. Juntei, assim, uma turma boa, todo mundo experiente. A gente fez, e tudo frutos do mar, sabe? 2.000 pessoas, tinha Isla Verde no meio, tinha Neymar, e comeram, amaram, deu tudo certo, questão de vigilância sanitária. Tive que entrar em todas as regras, tudo. Foi um desafio, foi difícil. Eu diria que foi uma loucura, mas uma loucura maravilhosa. Faria tudo de novo. Então, é uma coisa que eu te digo para te incentivar, você que está começando agora, não tenha medo de encarar os desafios, mas se prepare, estude, se sinta segura e encare. Sempre com muito profissionalismo, seriedade. Cozinha é uma coisa muito séria, é uma profissão muito séria. Né? Você está trabalhando com comida, um alimento, a pessoa vai
comer aquilo. Se tiver uma intoxicação alimentar, qualquer problema, você é totalmente responsável por isso. Então, muito cuidado, delicadeza nos preparos, em tudo. Reforçando a fala de Nívia, estudar é extremamente importante. Se ela puder ter essa base inicialmente, é ótimo, porque, claro que tem muito feeling, tem muito que você é apaixonado, mas tem muita técnica também. Se você não tiver as técnicas, você não vai saber gerir o negócio, você não vai conseguir avançar, que é onde eu volto naquela fala lá de ter dificuldade de arranjar profissionais, nesse sentido de que quando eles não têm técnica, eles não avançam, demoram mais de avançar. E a técnica é importante para poder acelerar o seu processo na cozinha. A cozinha é um trabalho muito, muito, muito cansativo. Se você não tiver as técnicas para poder te ajudar na ergonomia da situação, você vai desistir, porque é cansativo. Então, o que eu posso te dizer é que você tem que amar, primeiramente, porque o peso se torna menor. Você tem que investir tempo para estudar e você tem que ter coragem, né? Hoje, no nosso país, a gente tem que ter coragem para poder começar qualquer coisa. E é isso aí. E o que precisar de mim, eu estou aqui para ajudar. Que ótimo. Então, pessoal, nosso tempo está chegando ao final, mas gostaria de agradecer a todos vocês e pedir que os convidados fizessem suas considerações finais de maneira breve, porque nosso tempo está passando já. Bora, Arthur. Olha, eu acho que, sem querer ser redundante, né? A gente está falando disso o tempo todo aqui, mas não tem como não voltar a falar disso. Vivam da paixão de vocês. Se a paixão de vocês for esse caminho da gastronomia, não desistam. As pessoas fazem um fantasma acerca das cozinhas profissionais, né, falando das dificuldades que das horas de trabalho que enfim, a falta de respeito, às vezes, do superior dentro de uma cozinha profissional quando você começa, com os gritos, com a censura. Mas, gente, o universo gastronômico ele é muito grande. Avaliem qual é a área que vocês querem seguir, avaliem o que é que vocês querem fazer e façam com dedicação. Foi como o Arthur falou, estudem as técnicas, se dediquem. Poxa, mas agora eu não posso fazer uma faculdade, faça um curso técnico, faça Senac. Vocês vão conseguir, entendeu? Com dedicação. Hoje a internet tem um material incrível, muitos cursos online. O que vocês puderem fazer para absorver informações e ganhar experiência, façam. E não desistam nunca, não abaixem a cabeça, procurem pessoas experientes, tirem dúvidas, perguntem, pesquisem, sigam nas redes sociais. Instagram hoje é uma ferramenta que está aí, gratuita, que você pode usufruir dela. Então, tem chefes maravilhosos ali no Instagram que você pode seguir. O meu exemplo, eu comecei a fazer esse trabalho de personal chef, eu comecei a seguir a página do Arthur. Ele era uma referência para mim, como é até hoje, cada vez mais, né? E olha onde eu estou aqui hoje, numa mesa ao lado dele. Então, não desistam. Eu acho que você finalizou bem aí. Isso é importante. Não desistir. Dificuldade a gente vai ter, como eu falei, em qualquer área, em qualquer coisa na nossa vida. E é bom que tenha dificuldade, porque se não tiver, a gente não dá o devido valor que precisa ter. Queria agradecer pela oportunidade. É sempre muito bom parar para falar sobre gastronomia, influenciar outras pessoas, contar um pouco da minha história, que por mais que para mim, ela, às vezes, que a história da gente, quando é contada para nós mesmos, às vezes não tem tanto significado. Mas quando a gente conta para outras pessoas, a gente pode atingir elas de uma forma muito extraordinária. E cada dia mais eu tenho visto isso porque hoje a internet nos dá essa acessibilidade, né, de ter contato, das pessoas poderem se expressar. Então, como eu disse anteriormente também,
sou extremamente disponível na medida do possível. Eu gosto de ajudar e eu gosto de ver pessoas que têm interesse em crescer na profissão. É uma profissão linda, porque ela muda não só a nossa vida profissional, mas a nossa vida pessoal, porque ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com os relacionamentos. A gente lida com pessoas, a gente lida com a nossa saúde. Então, é uma profissão muito, muito bonita. Como Nívia falou, você pode escolher a área que você se identifica mais, porque é muito ampla. A gente tem muitas vertentes, muitos braços para poder seguir. É gratificante porque a gente tem encontros como esse, conhecer essa maravilhosa aí que me acompanhava. Agora a gente é amigo e colega de trabalho. Não vou faltar a oportunidade. Dia 23 eu estou chegando em São Paulo aí e vamos tentar se encontrar. Como eu falei, mensalmente eu estou indo para São Paulo direto, então a gente vai conseguir se ver. Para a galera que está acompanhando, um grande beijo, agradecer. Lembrar do que eu falei, independente da nossa cor de pele, a gente tem que entender quem nós somos como pessoas e como cidadão. E eu gostei, me convidem mais vezes. Também quero agradecer imensamente a vocês da UFES, vocês são maravilhosos. Foi um convite extremamente gentil, eu fiquei muito honrada. Eu falei, não, eu não posso perder essa de jeito nenhum, uma grande oportunidade. Estou muito feliz, estou impressionada, Arthur, com a sua humildade. Muito obrigada pelo seu carinho, seu jeito simples, assim. A gente imagina que alguém que participou de um reality show na Rede Globo, a gente imagina que a pessoa é um pouco inacessível, intangível. E é muito bonito de ver como você não deixou isso subir a cabeça. Isso é mais uma coisa para todo mundo tomar como exemplo. Nunca deixem o sucesso subir a cabeça, gente. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né? A vida é tão incerta. E é muito bonito você ter motivo para não ser humilde, mas você ser. Eu acho a coisa mais linda, pessoas que conseguem ser assim. Acho fantástico. Obrigada, Larissa. As meninas aí das Libras maravilhosas também arrasaram. Parabéns mesmo. Fantástico o trabalho de vocês. Então, mais uma vez, em nome da Propaz, expresso nossa gratidão pela linda participação dos nossos ilustres chefes, a chefe Nívia Rigor e o chefe Arthur Pendragon. Agradecemos também a todo o público que nos acompanhou até agora e por sua participação com comentários e perguntas. As meninas das Libras foram ótimas, parabéns. E expressamos nossa gratidão por toda a equipe da organização, que se empenhou bastante para que esse evento desse certo. Sem dúvida, tivemos uma tarde bastante enriquecedora, informativa e reflexiva. Para finalizar, deixo a frase de Nelson Mandela, que diz assim: ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Uma ótima noite a todos e obrigada. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo, maravilhoso. Obrigada e até a próxima.